Precisamos desenvolver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é a unidade, amém? Podeis assentar depois disso. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Estão prontos para a palavra? Amém? Abra seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar você. Os pais, vê com as crianças, por favor. Nós precisamos, olhe, preste atenção. Nós precisamos entender a pedagogia cristã. Você vai me ouvir falar muito nesses dias, nesses tempos, sobre pedagogia, porque é o que eu tenho estudado. Nós precisamos entender a pedagogia do Antigo Testamento, porque a pedagogia do Antigo Testamento é uma coisa, a pedagogia do Novo Testamento é outra coisa. Quando você fala de pedagogia, para ser mais simples, pedagogia fala de educação. Amém? Um dos termos ou da terminologia da palavra pedagogia significa reeducação, ou educação de uma criança ou de um adulto, reeducação. No Antigo Testamento havia uma pedagogia dentro daquilo que era o Evangelho, dentro daquilo que o povo vivia. Havia uma pedagogia de comportamento, havia uma pedagogia de como viver diante de Deus, o que fazer. A lei do Antigo Testamento revela uma pedagogia. Porém, o Novo Testamento, a nova aliança, tanto é que quando muda a lei, muda o sacerdote, não é isso? Muda. Ou seja, é uma nova pedagogia. Mas quando nós não conseguimos separar, diferenciar, entender o que era e o que é, o que foi e o que não é mais. Porque se uma nova lei, irmãos, é como se você fosse na prefeitura, no cartório e tentasse reivindicar algo. Aí você estava reivindicando algo e o rapaz do cartório diria para você assim: não, mas essa lei já mudou, não é mais essa lei, mudou. Ou seja, você estaria reivindicando algo baseado numa lei que você achava que ainda era vigente, mas que ela já foi ultrapassada. Aí ele fala, não, essa lei aí mudou tantos anos atrás. E muitos de nós cristãos vivemos assim, reivindicando algo sobre uma lei que não é mais vigente, sobre aquilo que não é mais real, sobre aquilo que já passou. E aí todo o nosso comportamento, toda a nossa educação, toda a nossa pedagogia está ligada na lei passada. Nós ainda não entendemos por revelação que nós estamos em uma nova lei. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8. Amém? Amém? O dia que a gente entender, irmãos, o que é a lei do Espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte, nós nunca diríamos um amém desse. Ser habitação do Espírito Santo, talvez fosse tudo que Davi queria ser. Ser morada do Espírito Santo, talvez qualquer homem do Antigo Testamento queria ter. E hoje nós somos, mas a nossa cabeça, como eu acabei de dizer, está ligada à lei anterior. Nós vivemos com o pé na lei e com o pé na graça. Nós cocheamos em dois pensamentos. E por causa disso, eu estou tentando criar um ambiente para a gente entrar na mensagem. E por causa disso, irmãos, nós fomos desenvolvendo algumas mentalidades sobre guerra espiritual, sobre vencer o diabo. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa acreditar em mim, na verdade você não deveria. Você deveria acompanhar pela palavra, para ver o que eu estou dizendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Nós vivemos numa guerra hoje como igreja? Tenha medo de errar não.
Hoje a igreja vive numa guerra espiritual. Vamos. Não, nós não estamos numa guerra. Nós estamos numa luta. É diferente, ainda que a palavra, se você puxar no dicionário, ela tem a ver, mas uma luta, ela é pessoal. Uma guerra tem a ver com nações. E no nosso caso, é o reino dos céus contra o império das trevas. Então nós não estamos numa guerra. Nós estamos numa luta. E eu quero partilhar um pouco com você nessa noite sobre guerra ou luta. O que eu estou vivendo? Por que o senhor começou falando de pedagogia para entrar nisso? Por causa disso mesmo, porque na nossa educação antiga, a gente acha que está numa guerra. E se já adiantando o processo, se nós estamos numa guerra, o que Jesus fez? Eu sei que você está lembrando de texto de Efésios, nós vamos ler também. Mas Efésios não diz que você está em guerra. Efésios diz que é a nossa luta. Abra comigo. 2 Crônicas 20, versículo 17. Tá, pastor, por que é importante saber isso? Porque isso me traz uma reeducação. Eu preciso saber aonde eu estou. Eu preciso saber quem eu sou. Nós poderíamos ler muitos versículos. Nós poderíamos ler muitos versículos do capítulo 20. Mas eu não vou ler tantos versículos. Quero ler só o 17, ok? Deus está falando com eles, com o rei. E ele diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados. Ó, você já viu alguém numa guerra nisso, irmão? Desse jeito? Nessa batalha, não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai parados. E vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. E quando eles saíram no outro dia, irmãos, tinha alguma coisa para guerrear? Não? Tinha alguma coisa para guerrear? Não? Tinha ou não? Não, não tinha mais nada para guerrear. Deus tinha vencido a guerra. Ele falou: olha, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar não, fica parado aí que eu vou resolver isso para vocês. Por quê? Porque Deus sabia que o exército que estava contra Israel era muito maior. O que você precisa entender, irmãos, que nós precisamos entender, é que tudo aquilo que era maior do que nós, Jesus venceu. Tudo aquilo que era maior do que nós, Jesus venceu. Tudo aquilo que você não tinha condição de vencer, Ele venceu. Mas isso não significa que eu não tenho nada a vencer. Isso significa que eu não tenho. Isso não significa que eu não tenho luta. Então, o que é uma luta? Uma luta é um embate entre duas pessoas. Uma guerra é uma batalha entre duas nações. Uma luta, quem está no octógono, meu irmão, não está em guerra, está em luta. Ele quer vencer o outro. Quem está numa guerra quer vencer uma nação. E nós não podemos continuar com uma mentalidade. Nós não podemos continuar com uma mentalidade de guerra. Ah, pastor, mas a batalha espiritual, sim, nós vamos chegar lá. O que é batalha espiritual? E aí, irmãos, nós temos misticismo. E todas as vezes que eu valorizo mais a guerra do que a adoração, eu perco o gozo da comunhão por causa da guerra. Todas as vezes que eu valorizo mais a batalha do que a adoração, eu deixo de desfrutar a vitória. Porque Deus habita no meio do louvor, no meio da adoração. Quando nós focamos na guerra, irmãos, nós perdemos a alegria da comunhão. Quais são os momentos que você perde mais a sua alegria, irmãos? Não é no meio das dificuldades? Porque no meio das dificuldades nós vemos o que não está acontecendo, mas paramos de enxergar o que Ele fez. No meio das dificuldades nós lembramos do que precisamos, mas esquecemos do que Ele já nos proveu. No meio das dificuldades nós estamos cientes do que estamos
avançando, mas esquecemos das vitórias que nós já tivemos anteriormente. Por quê? Porque a guerra, porque uma mente fixada na batalha, ela perde toda a visão das demais coisas. Efésios capítulo 6, versículo 11. Talvez quando eu falei sobre isso, você já deve ter pensado nisso, né? Efésios 6, 11. Nós vamos ler Efésios 6, 11 e 12. Efésios 6, 11 e 12. Acharam? Efésios 6, 11 e 12. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, não a nossa guerra, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, preste atenção nessa palavra, principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Agora, eu quero ver pelo menos nesses 2 versículos 3 palavras com vocês, para que vocês entendam onde é que está a sua luta. Eu quero ver a primeira palavra sobre principado. Mas contra principado. A palavra principado é muito fácil de entender. Ela vem da onde? De príncipe, origem. Ou seja, o principado é aquele que trabalha onde? Na origem. A origem fala da sua identidade. Então, um principado é aquele que sempre vai tentar danificar o seu DNA. E eu estou falando do DNA espiritual. Um principado fala de começo, fala de origem. Sempre vai trabalhar para que a sua mente não defina quem você é. Primeira palavra, principado. Qual que é a outra que eu falei? Potestade. O que significa a palavra? Tá, pastor, principado. Agora, o que é potestade? Deixa eu te explicar o que é potestade no original. Talvez você nunca parou para pesquisar essa palavra. Pastor, que luta é essa que eu tenho? Onde é que esse Satanás do capeta do inferno, eu tenho que lutar contra ele? Vou te mostrar agora. O que é potestade? O grego é exousia, que significa, no sentido de habilidade, presta atenção, poder de escolher. Onde é que está o seu poder de escolha? Essa é a potestade. Poder de escolher, liberdade para se fazer o que quer. Isso é potestade. Aonde está essa tua potestade, irmãos? Onde é que ela age? Liberdade para se fazer o que quer, licença ou permissão, poder físico, poder mental. Isso é potestade. Onde é que está essa guerra, irmãos? Ou melhor, onde é que está essa luta? Aqui, ó. O principado, aquele que trabalha na origem, ele age através de potestade, que é o seu poder de escolha, para que a sua mente não mude, para que a nossa mente não mude, para que você caia na síndrome do coitadismo, ó céus, ó dia, ó azar, tudo eu, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu fui abusado, e é isso, é o vitimismo, coitado de mim. Eu preciso te dizer, irmãos, que a sua história não começou na terra, a sua história começou em Deus. A minha história, escute, a minha mãe e o meu pai foram meio. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A minha história começou antes, irmãos. Se eu focar que a minha história começa na barriga da minha mãe, a desgraça pode começar no meu nascimento. Mas se eu entender que a minha origem está em Deus, irmão, não tem como ter desgraça.
A questão não é onde você nasceu. A questão é aonde você foi formado. Nascer, você pode nascer em qualquer lugar. Mas você foi formado nele. Presta atenção, então, poder com o qual alguém é dotado, aquele que possui ou exercita poder, autoridade, influência, é isso que é potestade. Então toda a luta que eu estou enfrentando, irmãos, é aqui. É um principado que quer afetar a minha origem, que quer afetar o meu DNA. Irmãos, preste atenção, isso é uma pedagogia nova, ou a pedagogia do Novo Testamento. Qual foi a outra palavra que eu falei? As forças. Aí fala, principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. O que são essas forças? O que são essas forças? Vamos ver o que é essa força. Forças. Olha só. Olha o que significa força. Depravação. Onde é que está a depravação, irmão? Onde é que está a depravação? Depravação, iniquidade, corrupção, malícia, propósito e desejos maus. Onde é que está tudo isso, irmão? Está no seu trabalho? Ali na esquina onde as prostitutas estão? Não, aqui. Escute, irmãos, Jesus venceu a guerra, eu preciso vencer a luta. A guerra foi vencida. O que precisa ser vencido é a luta. A luta. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Você fala, não, já sei que é contra o Satanás. Sim, é ele que está agindo. Mas ele está agindo aonde? Aqui. Uma mente prostituta se deita com qualquer pensamento. Eu não estou falando de pensamento de prostituição. Eu estou falando que uma mente prostituta se deita com qualquer pensamento. Se nós não entendermos, irmãos, aonde que está a nossa luta, está aqui. Porque se você descobrir quem você é, se você descobrir o seu DNA, se você descobrir quem você é, a partir de Cristo Jesus, o diabo está com problema. Preste atenção, irmãos. Aí você fala, pastor, mas nós não somos coletivos. Sim, nós somos um para muitos, e muitos para um. Nós somos parte do corpo. Então, por sermos parte do corpo, se um membro perde a luta, todo o corpo sente. Quando alguém está lutando contra um câncer, geralmente diz isso, né? Estou numa luta contra um câncer, por exemplo, no fígado ou em algum lugar, dependendo do órgão que o fígado afetou, dependendo do órgão que o câncer afetou, se aquele órgão perdeu a luta, o corpo inteiro pode perder, não pode? Pode acontecer isso, dependendo do órgão que foi afetado. Então, é importante que nós não percamos essa mentalidade coletiva, que nós somos muito. Mas o fato de nós sermos muito, irmãos, a mão tem luta que o olho não tem. E vice-versa, ou qualquer outra parte do corpo. Nós precisamos diferenciar o que é luta e o que é guerra. Presta atenção, irmãos, olhe para cá. Deixa eu tentar te falar um negócio. Eu quero que você entenda, presta atenção para você não entender mal. Presta atenção. Deus fez o mundo em quantos dias? Quantos dias? 6 dias. No 7º ele descansou. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu não posso dizer que Deus concluiu a obra no 6º dia. Eu não posso dizer isso, posso não? Não, ele concluiu a obra em 6 dias. Amém? Foi uma obra que ele começou e terminou no 6º dia. Agora entenda o que eu quero te falar no meio disso. Ele concluiu a obra em 6 dias. Mas toda a obra que ele fez num dia. Escute, irmãos. Não está errado você falar que ele terminou no 6º dia. Mas toda a obra que ele se propôs fazer de manhã, à tarde ele tinha acabado e experimentado. Sabe o que ele dizia? É bom. O que eu quero dizer, irmãos, é que ele nunca deixou um trabalho para o outro dia. Toda a obra dele foi feita e acabada num dia. Entendeu isso, Marcos?
No sexto dia ele concluiu tudo, mas ele não começou a fazer algo num dia e falou, amanhã eu venho e termino. Tudo que ele começou a fazer num dia, à tarde estava pronto. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que Deus é Deus de um dia, irmão. Num dia ele resolve tudo. Você fala, Deus é Deus de processo. Não, o processo é em nós, nele não. Ele salvou o homem em quantos dias? Um dia só ele salvou. Um dia ele salvou o homem. Presta atenção, olhe para mim agora. Todos nós que somos pentecostais, espirituais e religiosos. Olhe para mim. Aí a gente acha bonito dizer assim, presta atenção. Faz 5 anos que eu estou nesse deserto. Deixa eu falar um negócio para você. Não fala mais isso para ninguém não, isso é feio. Ah, pastor, por que é feio? Porque quanto mais tempo você está no deserto, revela o quanto você é duro. Porque se você fosse molinho, Deus tinha feito num dia. Mas a dureza do coração, o povo que saiu do Egito era para chegar em Canaã em quanto tempo? 40 anos? 40 dias. Por causa da dureza do coração, para cada um dia. Ficou o quê? 1 ano. Pastor, Deus é um Deus de processo em você. Tudo que ele fez em um dia. Começou de manhã e terminou. E disse, isso é bom. No outro dia ele acordou, se é que ele dorme, maneira de falar. Ele acordou, fez o que ele tinha que fazer. Porque foi à tarde, ele testou, deu uma volta no carro, falou, isso aqui é bom. Porque ele é Deus de um dia. Jesus foi preso e morreu 3 horas da tarde, irmão. Tanto é que o governador, sei lá, ele falou, mas já morreu? A obra é rápida. Tanto é que ele falou para Judas, vamos Judas, o que você tiver que fazer, faça logo. Eu tenho 1 hora para morrer. Escute, irmãos, eu preciso entender que o processo revela dureza de coração. Mas ficou espiritual, não ficou? Irmão, faz 5 anos que eu estou nessa guerra. Irmãos, que luta, hein? Irmão, que vergonha na cara que você não tem, hein? De ter sido mais molinho, ter deixado Deus. Você devia ser igual miojo, irmão. 3 minutinhos, 3 minutos e meio, está cozido. Aí estava pronto, estava resolvido. Então tem coisa, irmão, que a gente falar se tornou espiritual, mas na verdade é vergonhoso. Deus não tem prazer em sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. É isso que eu preciso entender. Que luta que eu estou vivendo, que processo. Eu não disse que Deus não faz processo, mas Ele faz processo em nós por causa de nós. Pastor, o senhor está equivocado. Uma criança demora 9 meses para nascer, é um processo. Sim, mas ela já está terminada antes de começar o processo. Sim ou não? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Isaías diz, eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio. O processo é para que você tome forma aí dentro, mas dentro de mim você está terminado. Todos os seus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Escute, irmãos, nós precisamos entender algo. O que ele tinha que fazer, ele fez. Está feito. Quando ele disse na cruz do Calvário, tetelestai, ele disse, eu acabei. O que eu vim fazer, eu acabei. Agora é importante que você vença a sua luta, porque a guerra eu venci. É importante que você vença a sua luta. Abra comigo Colossenses 2. Uau. O nosso problema, novamente, sabe qual é? É que aquilo que a gente não tem como poder, a gente estabelece como doutrina. Aquilo que a gente não consegue vencer, a gente estabelece como argumento, como doutrina. Irmãos, como eu gostaria que cada um de vocês parasse para ler um pouquinho sobre John Wesley. John Wesley, quando chegava numa cidade, irmãos, o inferno entrava de greve, irmãos. O inferno não tinha opção de trabalhar. Simplesmente por John Wesley, um homem que tinha horas e horas com o Senhor diariamente. Quando ele chegava no lugar, ninguém era preso naquela cidade. A delegacia parava. Os policiais não tinham o que fazer. Irmãos, teve lugares que ele passou.
que os bares, os botecos fecharam. 30 dias depois que John Wesley tinha ido embora, tinha gente chorando e se convertendo na cidade. Se você procurar o histórico de John Wesley, mais de 80% das almas que se converteram com ele nunca se desviaram, irmãos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que eram verdadeiramente conversões. Porque quem se converte nas emoções, se desvia quando as emoções passam. Quem se converte quando está emocionado, a conversão só dura o tempo da emoção. Quando a emoção passar, acabou, irmão. Mas quem nasceu de novo, está imprestável para o pecado, irmão, acabou. O problema é que nós temos gente convencida dentro da igreja. Tem gente convencida dentro da igreja, mas tem pouca gente convertida. Nós estamos chegando um tempo, não se engane, que a gente vai começar a fazer apelo para quem quer aceitar Jesus para crente. Eu já aceitei, aceita de novo, você não nasceu de novo não. Porque nós não entendemos. Não, eu agora comecei para a igreja. Não, ninguém está falando disso, cara. Ir para a igreja faz parte, mas isso é um ponto de um conjunto e não um fim. Não é isso. Eu preciso congregar, mas o congregar não diz que eu sou cristão. Quando é que eu sou cristão? Quando Cristo me deu uma nova vida. Quando eu nasci de novo. Vamos continuar, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Quantos podem dizer amém? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Irmãos, a minha dívida era alta. Não se engane, a sua também era. A Bíblia diz que era impagável. A alma do homem é cara demais, irmãos, para que o homem possa comprar. Escute, o escrito, foi tendo cancelado o escrito de dívida. Havia todo o escrito de dívida contra eu e você, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele não deixou nenhuma dívida minha, nem sua. Foi tudo encravado na cruz do Calvário. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha o versículo 15. E despojando. O que é despojar, irmãos? É tirar tudo aquilo que estava sobre o inimigo. E despojando. E despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando. Quando fala de triunfo, fala do que, irmãos? Não é de uma vitória? Não é de uma vitória? Triunfando deles na cruz do Calvário. Naquela cruz, irmãos, a guerra foi vencida. Naquela cruz, a guerra foi vencida. Naquela cruz, ele venceu a minha doença. Naquela cruz ele venceu a depressão. Naquela cruz ele venceu toda a carga genética, hereditária, sabe essas maldições que o povo está quebrando até hoje? Você está entendendo? Ele quebrou, ele cancelou na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela cruz ele se separou do Pai, para que eu e você nunca mais nos separasse. O véu que separava rasgou. Marcos não rasgou de baixo a cima. Não rasgou de baixo a cima. Rasgou de cima. Sabe o que estava dizendo? Você não consegue vir aqui pela terra. Você só tem acesso aqui porque primeiro aconteceu aqui. Rasgou de cima a baixo. Ele está dizendo aqui em cima está resolvido. E aqui embaixo, aí embaixo também está resolvido. Agora você tem acesso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa te convencer nessa noite, porque eu não posso. Jesus venceu.
Jesus venceu tudo aquilo que você jamais poderia vencer. Ele venceu o pecado. Você jamais conseguiria vencer o pecado. A sua luta não é para vencer o pecado. A sua luta é para crer que Jesus venceu esse pecado. E quando a tentação vem, você diz: diabo, Jesus venceu. Ele é minha vitória sobre a pornografia. Ele é minha vitória sobre as drogas. Ele é minha vitória sobre a imoralidade. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Não é você que é forte vencendo o pecado. É Ele que venceu o pecado por nós. Uau! Se você está escrevendo, se você está anotando, anote. A guerra foi vencida na cruz. A luta é vencida na mente. A guerra foi vencida na cruz, mas a luta é vencida na mente. Você não tem guerra fora se você não tem guerra dentro. Você não tem como explodir aqui fora se você não tem uma bomba dentro. Você não tem como chamar um palavrão se aqui dentro de você não tem palavrão. Porque só sai para fora o que está dentro. Você está entendendo? Não adianta você comer ovo que você não vai vomitar caviar. Você só põe para fora o que está dentro. Quando a vida de Deus cresce em nós, irmão, você pode dar uma topada, você pode fazer... Não tem jeito, é natureza, não sai mais daqui. Acabou, não tem mais nada para sair daqui. Eu recebi uma nova vida. Irmãos, como isso é maravilhoso. Alguém precisa entender isso. Alguém precisa dizer: alto lá. Eu entendi. Existe uma nova pedagogia, diabo. Antes não tinha quem guerreasse contra você. Eu não tinha condição de vencer você. Você me oprimia. Mas Jesus, Ele venceu você, diabo. Ele venceu você. E para que você não me pegasse sozinho, Ele me colocou dentro dele. E nunca mais, diabo do inferno, você vai me achar sozinho. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Irmãos, quando eu era pequeno, que eu arrumava briga, quando eu tinha que sair sozinho, eu ficava com medo com o rapaz que era maior do que eu me pegar na rua. Porque meu irmão não estava. Quando meu irmão estava, eu saía de peito aberto. Mas quando ele não estava, eu tinha que sair correndo. Irmão, você não precisa ter esse medo. Pode acordar de peito aberto. Ele vai estar com você. Ele vai andar com você. Pastor, amanhã eu tenho um desafio. Eu tenho decisões para tomar. Deixa eu te falar. Tira um tempo com Ele. E o Espírito de sabedoria e de revelação vai te conduzir, vai te dar entendimento. Pastor, o que eu vou falar? Abra a boca, Ele vai falar para você. Fique tranquilo, fique tranquilo. Pastor, a reunião é tensa. Existe uma paz que excede todo entendimento. Pastor, é um ambiente de fúria. Uma palavra branda acalma o furor. Quando você entrar naquela reunião, o ambiente de trevas vai ser dissipado pela luz de Cristo que está em você. Quando você chega no lugar, não é um crente, não é um religioso. É Cristo chegando em mim e eu nele. A nossa luta, presta atenção, a nossa luta é sobre uma guerra vencida. A nossa luta é sobre uma guerra vencida, é sobre um inimigo vencido, que quer colocar pensamentos na minha cabeça, que quer definir a minha vida pela minha infância. Seu pai era um alcoólatra, você vai beber também. Seu pai morreu de derrame, você vai morrer. Vai morrer você, inferno! Mas tem a questão da genética. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Escute, irmãos, quem ganha a sua mente, governa o seu corpo. Quem ganha a sua mente, governa a sua boca. Mas quem não ganha a sua mente, não vai governar o seu corpo. Quem não ganha a sua mente, não vai governar a sua boca. Quem ganha a sua mente, governa o seu corpo. Quem ganha a sua mente, governa a sua boca. Abra comigo em 1 Samuel. Vamos lá, nós já estamos indo para a reta final.
1 Samuel capítulo 17. Ah, Senhor, traga-nos entendimento sobre isso. Traga-nos clareza sobre isso, Senhor. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler do versículo 50 ao 54. 1 Samuel 17, do 50 ao 54. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. Porém, eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Porém, não havia espada na mão de Davi. A gente não entende isso, cara. Você sabe por que Davi não tinha espada, irmãos? Porque ele não tinha inimigo. Só anda armado quem tem inimigo. Sabe por que você está cheio de pedra na mão? Se o irmão for falar com você, você vai descarregar nele? Porque ele se tornou seu inimigo, senão você não estava armado. Amém, Deus está falando. Você está entendendo? Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é que quando eu entendo o amor com que sou amado, eu não dependo do amor da Andréia sobre a minha vida. Porque se eu dependo do amor dela e ela depende do meu, nosso casamento é baseado em troca. Mas se eu entendo que eu a amo porque Deus me amou, eu não preciso de uma resposta dela e nem de ninguém. Eu não te amo. Problema seu, querido. Foi o que a mulher de Smith falou para ele. Por que você não me odeia como eu te odeio? Ela olhou para ele e disse: eu não posso te dar o que eu não tenho. Amor não é troca, isso é mentira. Amor é entrega. Amor não é troca. Amor é entrega. Você sabe por que você pode amar? Porque Ele te amou. Escute, irmãos, eu não entendo que eu perdoo para ser perdoado. Eu perdoo porque eu já fui perdoado. Eu não perdoo para ser perdoado. Eu perdoo porque eu já fui perdoado. Por isso que eu tenho perdão para dar. Porque eu recebi o perdão. Você só pode dar o que tem. Nós recebemos amor. Irmãos, ninguém é mais amado do que você. Pode ser amado igual a você, mas mais do que você ninguém é. Ele não veio à terra por causa dos seus pecados. Ele veio à terra porque Ele te amou. Eu amo você. E eu prefiro morrer do que viver a eternidade sem você. Então eu estou descendo aí, eu vim buscar você. É isso. O cristianismo não é uma religião. É a história de amor mais complexa que alguém pode entender. Um perfeito morrendo pelo imperfeito. Um santo morrendo pelo pecador. O justo morrendo pelo injusto. Que amor é esse, irmãos? Que loucura é essa? Ah, pastor, sabe o que eu acho difícil? É orar todo dia. Sabe por que é difícil? Porque você não entendeu o amor dele ainda. O dia que você entender, irmãos, que vai ser difícil é você parar de orar. Porque só porque quando você namorava, a mulher falou que você amava ela, você ficava até de madrugada falando com ela. Por que você não entendeu o amor de Deus ainda para ficar até de madrugada falando com Ele? É isso. Nossa, eu só falei só um versículo, 51. Pelo que correu Davi, e lançando sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, e a desembainhou, e matou, cortando com ela a cabeça, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Escute, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando um dia Jesus falou para Pedro assim: embainha a tua espada. Quem vive pela espada morrerá. Cuidado com as armas que você usa. Elas podem ser a mesma que vai matar você. Entendeu? Não ande armado, porque ninguém vai ter como tirar algo de você para matar você.
Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim. Ele nunca teve uma arma minha. É quando a polícia para o seu carro e você sabe que não tem nada, Marcos. Policial, parece, irmão, porque esse negócio de carro é um trem maluco, né, irmão? Você está com o pneu careca, você passa numa brisa e fala, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. O guarda fala, você fala, parou. Tem gente que até ora, Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor deu vista, agora tira a vista desse guarda, agora. Irmão, mas é bom quando você está tudo certinho, né, Cleito? Pneuzinho tudo certinho, tudo certinho. Você enche o peito assim e fala, para! Você sabe o que é isso, né, Marcelo? Para! Ele não para, irmão, que bronca que dá. Você parou por quê? Porque eu quis, está aqui meu documento. Mas não mandei, eu quero dar meu documento, olha tudo. O cara vai investigar seu carro, vai olhar tudo, irmãos. Você fala, pode tirar tudo. Ele tira, mexe em bolsa, mexe de tudo. Não tem nada. Sabe por quê, irmão? Você não tem nada que te condena. A melhor coisa do mundo é gente resolvida em Jesus, irmãos. O diabo procura alguma arma. Eu falei, esse infeliz não tem uma arma. Eu procurei alguma coisa nele, eu não achei. Irmãos, o sonho do capeta era comer da carne de Jesus. Ele nunca se alimentou da carne de Jesus. Ele teve que fazer jejum 33 anos e meio, sem nunca poder experimentar de uma carnalidade de Jesus. Imagina o diabo dizendo, não vou comer de você, porque ele se alimenta de carnalidade, mas ele nunca pôde se alimentar de Jesus. Uau, vamos lá. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram. Israel e Judá fala da igreja. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. O que eles fizeram, irmãos? Diga festa. Quando Davi matou Golias, a guerra tinha acabado. Pastor, como assim a guerra tinha acabado? O que tinha era uma luta, mas a guerra não tinha mais. A guerra tinha acabado. Por isso que o pessoal, ou que Israel e Judá jubilaram, irmãos. Ninguém jubila sem terminar a guerra, irmão. Mas eles começaram a jubilar. Aí depois que eles jubilaram, presta atenção, jubilaram, vírgula, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Irmãos, quem é que está numa guerra que para fazer júbilo, irmãos? Se a guerra não foi vencida, eles fazem uma festa, irmão. Quando eu falo festa, eles jubilam. Uau, vencemos a guerra. E o que a gente vai fazer agora? Vamos para uma luta. E a guerra foi vencida. Vamos para uma luta. Ah, irmãos, uma coisa é você ir para a guerra, irmãos. Você ir para a luta com mentalidade de guerra. Outra coisa, irmãos, é você ir para a luta com o entendimento que a guerra foi vencida. Você não entendeu isso? Uma coisa é você ir para a luta com mentalidade de guerra. Não, tem que amarrar o tranca-rua, irmão. Quem tranca a rua é guarda de trânsito. Não, o Oxóssi, o capeta, o Satanás. Eu não quero saber seu nome, capeta. Maria Mulamba, espírito de miséria. Eu não sei, o povo faz curso na macumba e pega o nome dos demônios e traz para a igreja. Como é seu nome? Eu sou o Zé Pilantra. Zé. Acha o nome desses caras na Bíblia. Pomba gira, irmãos. Dependendo do treino é pomba, irmãos. É tão grande que é águia. Escute, preste atenção. A gente está caindo naquilo que o diabo falou que era isso. A gente irmão, não quer saber seu nome não, infeliz. Aí nós somos muitos. Faz fila indiana e sai. Você precisa saber quem é você. Você precisa, pastor, isso parece que subestima o diabo. Você subestima Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Diante de uma luta, escute o que eu estou te falando. Diante de uma luta,
faça festa. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Depois que o mar vermelho se abre, irmãos, até Miriam dança. Eu quero ver você dançar com o mar vermelho fechado. Depois que abriu, irmãos. Irmão, você já viu aqueles crentes testemunhando o milagre que aconteceu? Eu nem acreditava que ia acontecer. Dá o microfone aqui. Você não vai falar mais nada. Eu nem acreditava que ia acontecer. Misericórdia. Irmão, isso não é uma vitória, isso é uma derrota. Como, pastor? Se você não acreditava, você ganhou no resultado, mas não tem fé para isso. Eu não quero nada, irmãos, que não venha por fé. Você já viu alguém testemunhar assim? Eu nem acreditava mais que aconteceu. Eu ouço esse testemunho no rádio, eu nem acreditava mais. Bom, eu não aguento mais isso. Eu falei para a Edileuza quase agora, eu queria me converter, nascer de novo. Eu queria começar hoje. Eu queria começar hoje. Entendendo o que Cristo fez na minha vida, o que Ele está fazendo. Entendendo, irmãos, o que Cristo começou a fazer na sua vida. Você não nasceu para o pecado mata você. Você não nasceu para o medo mata você. Você não nasceu para vícios, os vícios destroem você. Você nasceu para ser santo. Você nasceu para ser íntegro. Você não nasceu para ser feliz, Deus te criou feliz. Você não nasceu para ser abençoado, quando Ele te fez, Ele te abençoou. Vamos terminar de ler esse texto para a gente encerrar. Vou tentar encerrar. 53 eu li, não? Não, né? Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram o acampamento. 54. Tomou Davi a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém, porém as armas deles pô-los na sua tenda. Israel foi no terreiro do inimigo, porque Jesus, que era Davi é um tipo de Cristo, venceu a guerra. É por isso que nós podemos celebrar, porque Davi, que é o nosso Cristo, venceu o nosso Golias, que nós não poderíamos vencer, que era o diabo, um gigante. Agora eu pergunto, irmãos, por qual motivo Davi trouxe a cabeça? Saul falou que ele tinha que trazer a cabeça? Tinha isso, Léo, lá? Traz a cabeça ou era só para matar? É para matar! Por que traz a cabeça? Está morto, vai lá, todo mundo estava vendo a guerra, não estava? Todo mundo estava vendo a guerra, sim ou não? Estava, para que trazer a cabeça? Você sabe o que eu entendo, irmãos? Porque essa é uma guerra mental. Estou trazendo a cabeça para que a mentalidade de vocês muda. Ele não precisava, não foi mandado ele trazer a cabeça, mas ele trouxe a cabeça porque era uma guerra mental. Escute, irmãos, Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamou ele de incircunciso. Como é que ele sabia que o homem não era circuncidado? Ah, porque os filisteus não eram circuncidados, sim, mas ninguém pensou nisso. Claro que os filisteus não eram circuncidados, só o povo de Israel era circuncidado. A conta nova, pastor, todo mundo sabia, mas por que ninguém viu isso? Só Davi. Porque Davi não olhou a dimensão. Davi teve uma revelação, e a revelação fez com que ele visse o que ninguém estava vendo. No meio de uma guerra, o que faz a gente vencer é a revelação, de ver o que ninguém está vendo. Está todo mundo em crise, ninguém está vendendo nada, as coisas estão não sei o quê. Está mesmo? Será que não falta uma revelação aí não? Será que todas as ideias não existe mais nenhuma? Existem coisas, irmãos, que eu venço, lutas que eu venço por revelação. Mulher, tem luta que você vence com seu marido, não é brigando, é por revelação. Existe guerras que existe luta que a gente vence com os nossos irmãos, que é por revelação. Davi é um tipo de Cristo. Golias é um tipo do diabo.
Davi traz a cabeça, porque era uma questão de mentalidade. Escute, escute, escute. Você sabe por que você está vendo isso tão grande? Porque você só está olhando para isso. Você sabe por que você está vendo esse problema tão grande? Porque você só está olhando para ele. Você sabe por que você está vendo que isso daí não tem solução? Porque você só está olhando para ele. Tire os olhos do problema. E comece a olhar para aquele que venceu. Comece a olhar para aquele que venceu e dizer: obrigado, Senhor. Porque isso daqui que o médico diz que não tem cura, o Senhor venceu. Obrigado, Jesus. Coloca um louvor, irmãos, uma canção de celebração. Começa a dançar dentro de casa. Começa a dançar. Pastor, mas eu ainda estou esperando ver o que o médico vai dizer. Eu não quero saber o que ele vai dizer, eu vou dançar antes. Por que você vai dançar antes? Porque o diabo já dançou, agora é minha vez. Precisamos lutar uma luta na qual os nossos inimigos já foram vencidos. Está passando por uma situação de saúde, esse inimigo foi vencido. Está passando por uma questão financeira, esse inimigo foi vencido. O que eu faço, pastor? Vença a luta, porque a guerra já foi vencida. Onde é que está essa luta? Está aqui. Mais de 90% das doenças são psíquicos emocionais. Irmãos, você já pesquisou um carro na internet querendo comprar um carro? Você já, assim, você viu, qualquer carro você viu? A partir do momento que você viu aquele carro na internet, que você olhou tudo dele, que você começou a andar na rua, você já notou o tanto de carro que você vê igual? Só vê ele. É ou não é? Você fala, rapaz, eu nem reparava esse carro. Aconteceu isso com a gente, foi, eu e o Cleiton andamos num carro que a gente nunca tinha visto. Fomos lá para Londrina, porque andamos num carro, o Cleiton falou, eu gostei. Eu falei, eu também gostei. O Cleiton mais apressado foi lá e comprou um antes de mim. Eu com inveja fui lá e comprei outro. E a gente ficou com dois, irmãos, a gente nunca tinha visto aquilo. Ai, irmão, depois que a gente comprou, todo mundo comprou. Parece que o mundo inteiro comprou. Parece que o lançamento veio, o Cleiton viu, o segundo e o terceiro nós compramos, depois todo mundo com inveja comprou. Não é que todo mundo tinha, gente que não via. Existem coisas, irmãos, que aparecem muitas vezes, porque a gente só foca naquilo. A nossa mente está estabelecida sobre isso. Meu pai, minha mãe, minha avó já separou, meu avô já separou, está aqui já. Tira os olhos dessa desgraça, desse histórico, e começa a confessar a verdade sobre a sua vida. Pega um versículo da palavra que contrapõe aquilo, imprima ele no tamanho que caber a folha, ou se não, escreva numa cartolina e cole bem grande dentro do lugar da sua casa que você está, e confesse ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a palavra tem um poder criador. Não abra mão, escute, irmãos, olhe para mim. Não abra mão de uma unha que é seu. Eu não quero uma parte do evangelho. Pode tirar as minhas mãos, eu não preciso dela. Eu quero tudo, não vai tirar minha mão que eu não sou cotoco. Umas músicas feias. Eu não quero as tuas mãos, eu quero até o teu cabelo, Jesus. Eu quero tudo, não vem com essa historinha. Parece que é nada. Se Jesus não fosse para ter mão, ele tinha nascido cotoco. Tem que acabar com essas conversas. Eu quero tudo de Jesus. Eu quero tudo dele. Moisés falou para o endemoniado do faraó, não vai ficar uma unha aqui. Está na hora, Alex, da gente se levantar e dizer, diabo, você não vai ficar com mais nenhuma unha. Você não vai ficar com mais nada da nossa família. Você não vai ficar com mais nada dos nossos filhos. Você não vai ficar com mais nada dos meus familiares. Se a maldição vem até a 4ª geração, a bênção vai até 1000 gerações. Eu preciso, escute, irmãos. A próxima geração de pastores tem que sair de dentro da nossa casa. A próxima geração de missionários, de apóstolos e profetas tem que sair de dentro da nossa casa. Escute, irmãos. É tempo de nós entendermos quem nós somos. Os nossos filhos são como flechas, eles estão na aljavas. Nós, como pais, precisamos lançar os nossos filhos. Não abra mão, irmãos. A vida é muito mais do que você trazer comida para casa e criar os seus filhos.
É muito mais que isso é precioso, isso tem o seu lugar, mas é muito mais que isso. Não veja o meu papel de pai atrás, não, o papel do teu de pai é lançar o filho no destino que ele tem em Deus. É esse, irmãos. A maior herança que alguém pode deixar não é dinheiro, é herança espiritual. Você está entendendo isso? Só mais último versículo, tá bom? Tem paciência comigo. Romanos 8. Romanos 8, versículo 37. Hoje, preparando essa mensagem, esse versículo ficou claro para mim. Hoje, preparando essa mensagem, esse versículo ficou claro para mim. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais. Por que somos mais do que vencedores e não apenas vencedores? Porque vencedor Jesus foi. E nós somos mais que vencedores porque nós vencemos sobre o que Ele já venceu. Ele venceu a guerra, nós vencemos a luta. Ele venceu o diabo, nós vencemos as potestades. Nós vencemos os pensamentos. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando um pensamento vier sobre você, que ele não condiz com a sua natureza, você diz: eu te repreendo, em nome de Jesus. E já dá uma flechada nele com a palavra que contrapõe. Já dá uma flechada nele com a palavra. E começa a confessar aquela verdade. Isso não faz parte. Ah, pastor, um pensamento de pecado, de adultério. Lança uma palavra. Começa a confessar, assim como ele é, eu sou. Eu sou um homem santo em Jesus Cristo. Eu sou uma mulher santa em Jesus Cristo. Começa a confessar a palavra. Não fica alimentando isso, irmãos. Você tem alma, você não é a alma. Você tem emoções, mas as emoções não é você. Sem vencer essa luta, nós jamais conquistaremos ou tomaremos posse daquilo que é nosso. A luta está aqui. A guerra Jesus venceu. A luta está aqui. A guerra Jesus venceu. Existe guerra, existe lutas que nós perdemos, irmãos, porque nós desistimos aqui. Não foi porque Jesus não fez. Não foi porque Deus não fez. Deus não fez. Não, Deus fez. Foi aqui que não foi vencida. Porque nós desistimos. A palavra tem um poder criador. O que você diz vai tomar forma. O que você diz vai se manifestar. O que você confessa vai acontecer. Palavras não são brincadeiras. Palavras são sementes. Palavras são vida e palavras são morte. Precisamos de uma pedagogia nova. Precisamos de uma pedagogia nova. De uma pedagogia para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso ministério, para a nossa cidade, para a nossa nação, para os nossos governantes. Nós precisamos de uma linguagem nova. Nós precisamos de uma reeducação. Porque só quem reconhece a autoridade, ou só quem reconhece o nível de autoridade que tem, pode exercer a autoridade. Quem não reconhece a autoridade que tem, não vai poder exercê-la, porque não sabe a autoridade que tem. A ansiedade não vai mudar a sua vida. A preocupação não vai mudar a sua vida. Você sabe o que muda a sua vida? Primeiro, quando você tem consciência que a guerra foi vencida. Opa, Jesus já venceu isso. Agora eu vou vencer a minha luta aqui dentro. Eu vou passar horas confessando a palavra. Eu vou passar hora declarando. Filipenses capítulo 4, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você vai ficar falando isso até quando? Até a minha mente entender.
até essa mentalidade for vencida. Você está entendendo? Até ela for vencida. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que nós deixamos de fazer, não é por falta de dinheiro, é por falta de fé. Porque a fé é a condição que nós temos para manifestar no mundo físico tudo aquilo que já é real no mundo do espírito. A fé é a condição que eu e você temos de trazer para o mundo físico tudo aquilo que já é realidade no mundo do espírito. A cura é uma realidade no mundo espiritual. A paz é uma realidade. A alegria é uma realidade. Por favor, se coloque de pé. Eu não sei se você entende o peso, no bom sentido da palavra, e a dimensão dessa palavra. A minha guerra ele venceu. A minha luta eu preciso vencer. A minha guerra ele venceu. Eu não estou lutando contra o diabo, irmãos. Jesus venceu o diabo. Eu estou lutando contra as potestades, contra os dados que ele tenta lançar na minha mente, para dizer: você não é, você não pode, você não vai. E você pode declarar 1 João 4,17: assim como ele é, eu sou. Assim como ele é, eu sou. Você pode declarar: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu. Eu sou ungido para pregar, para curar, para libertar. Eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Vamos, erga suas mãos, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, tenha alegria, deixa sair de dentro de você o gozo. A alegria do Senhor é a tua força. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito Vamos, cante. Repousando em mim. Declare isso com alegria no seu coração. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és Aquele que me guarda. me guarda
graça. Recaio de novo. Oh, racalamaçô, recamba, baranda, recandalamaçô, recandalamaçô. Esse é um ambiente de milagres, vamos. Esse é um ambiente de milagres, vamos. Vamos. Oh, deixa a vida de Deus fluir em você. Deixa a vida de Deus fluir em você. Recaio em tua graça. Oh, racalamaçô, recamba, baranda, oh, recalamaçô, Recaio em tua graça. Recaio de novo em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tua graça. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Eu recaio de novo em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu Feche teus olhos. Eu quero ministrar a sua vida agora. Espírito Santo, doce e amado Espírito, eu te peço no nome de Jesus Cristo, toque pessoas aqui agora neste lugar. Toque trazendo cura. Toque aqui despertando e ativando pessoas neste lugar. Ministérios sendo ativados, dons sendo liberados neste lugar agora. Espírito Santo agora. Vida. Eu declaro vida. Espírito Santo agora neste lugar. Que toda fortaleza seja quebrada em nome de Jesus. Que todo sofisma, que todo paradigma seja quebrado agora. Espírito Santo, toca em vidas aqui agora. Agora. Cheio da vida de Deus. Cheio. Uma presença, Senhor, transformadora. O nosso interior sendo impactado, Senhor, pela Tua glória, pela Tua vida. Xarabacalamaçô, recalamaçô, xalabacamadaralabaçô. recaio em tua graça.
olhos fechados, por favor. Que tudo aquilo que você já é em Deus, tudo aquilo que já está no seu espírito, comece a se manifestar a partir de agora. Comece a se manifestar a partir de agora. O seu chamado, a sua condição financeira, a sua saúde, a sua paz, tudo aquilo que você já é, comece a se manifestar agora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso o medo é cancelado aqui nessa noite. Eu ordeno que o medo saia, a dúvida saia, a incerteza saia agora. Eu ordeno em nome de Jesus, todo medo saia. Medo do amanhã, medo do futuro, medo saia aqui agora. Medo de não haver cura, saia aqui agora. Ousadia, intrepidez se manifesta aqui agora. Ousadia, 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 ousadia. Você desce do barco nessa noite e começa a andar sobre a palavra. Você desce do barco nessa noite e começa a andar sobre a palavra. Você desce do barco nessa noite e começa a andar sobre a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como um som, como de um vento, firmemente impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção, trono do Pai. E quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, e me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, e nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Eu libero milagres nessa noite. Eu libero milagres na autoridade de Jesus Cristo. Eu declaro que aquilo que estava travado na sua vida é destravado hoje. Aquilo que estava travado na tua vida é destravado hoje. Você verá a resposta disso nos próximos dias. Você verá a resposta disso nos próximos dias. Você verá a resposta dessa noite nos próximos dias, porque milagres começam a se manifestar. Começa a se manifestar. Oh, charada rabacore babassore cabassaranda rabaco. Oh, rabassore bassore candaralabasso. Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele, porque Ele é bom.
Tem um ambiente diferente aqui hoje. Eu não estou falando do sentimento. Eu tenho uma convicção no meu espírito que tem algo acontecendo aqui hoje. Eu não estou falando do sentimento, porque isso nós temos tido, mas tem algo acontecendo aqui hoje. Tem algo acontecendo no seu interior. Uau! Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, por aquilo que aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Algo aconteceu aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelos milagres. Te agradecemos, Senhor, é exaltado. Você pode separar aquilo que você quer trazer ao Senhor nessa noite, como seu dízimo, a sua oferta, suas primícias.